noite. Que bom que você está aqui nessa noite para juntos nós podermos estudar mais a respeito da palavra de Deus. Que bom que você separou esse momento para podermos buscar entender, compreender melhor a respeito da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele nos abençoa e Ele continuará a nos abençoar aqui enquanto nós estivermos buscando conhecer mais, entender e aprender mais a respeito da palavra de Deus. Deus, Ele é graça, é bondade, é misericórdia, e Ele deseja se revelar a cada um de nós e ter um relacionamento especial com todos nós. Tenho certeza que o Senhor, Ele irá nos abençoar aqui, e nós, ao termos esse estudo, nós aprenderemos mais a respeito da palavra de Deus. Geralmente o pessoal fala para você compartilhar e clicar aí no sininho e tal, e assim por diante. E compartilhe essa classe de estudos da Bíblia. Depois eu deixarei o estudo aqui, o vídeo, e você pode compartilhar ele depois aqui no canal. Vamos compartilhar a palavra de Deus para que muitas pessoas elas possam aprender e conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Então, toda terça e toda quinta, às 20 horas, 20 horas do Mato Grosso do Sul, lembrando que aqueles que estão em outro fuso horário, né? Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, a 1 hora a menos do que Brasília. E compartilhe então, certo, para o momento da live, e depois também eu deixo o estudo, e aí todos nós poderemos compartilhar o estudo, e poderemos então levar mais pessoas a conhecerem e aprenderem mais a respeito da palavra de Deus. E antes de nós entrarmos no estudo, nós vamos falar com Deus em oração, porque nós precisamos da ajuda de Deus para abrir a palavra, né, e compreendê-la. Assim, feche aí os seus olhos onde você está e vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Eterno Deus, poderoso Pai que estás nos céus, Senhor, nesse momento em que falamos contigo em oração, nós louvamos, bendizemos e exaltamos a Ti, único Deus, Deus verdadeiro, o Deus que é digno de adoração. E em nome do Seu Filho, do Senhor, nos achegamos a Ti para rogar a Tua bênção para nós e esse momento em que nós estaremos com a Tua palavra aberta, onde nós a ouviremos falando a Teu respeito, Pai. Dá-nos entendimento e compreensão da mesma, que o Senhor nos ilumine, nos ajude. Mais uma vez pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos nós, de certa forma, nós já aprendemos aí a respeito de Deus. E às vezes algumas pessoas, elas até perguntam, né? Será que Deus realmente existe? Alguns falam, não creio, porque não vejo a Deus. Mas há muitas coisas que nós cremos e não vemos. Por exemplo, o vento, a eletricidade. Nós sabemos que se colocar a mão em um fio desencapado, vamos tomar choque. É lógico que se ele estiver conectado, né, ali na rede elétrica. E também nós não vemos o amor, mas nós acreditamos. Alguns podem até dizer assim, eu não creio porque eu não entendo. Um sábio, ele estava caminhando pela praia e então ele estava pensando, né, em como seria possível entender a Deus.
Será que seria possível entender a Deus? Será que seria possível compreender a respeito de Deus, compreender plenamente a Deus? E então ele estava caminhando e pensando, né, a respeito disso, e ele viu uma criança que pegou um caracol, certo? E ele então ia no mar, enchia e voltava e colocava em um buraco na areia que ele havia feito. Então aquele homem, ele perguntou para o menino: filho, o que é que você está fazendo colocando a água do mar nesse buraco? E aí então o menino, ele disse o seguinte: eu quero colocar toda a água do mar nesse buraco. E o sábio, naquele momento, ali ele entendeu uma coisa, que ele estava tentando colocar o oceano do infinito na sua mente finita. Assim, eu e você, nós não poderemos compreender plenamente a Deus. Nós só poderemos compreender aquilo que Deus revela. Aquilo que Deus revela. Assim, vamos buscar na palavra, e agora eu convido você para juntos, né, nós buscarmos na palavra de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 4 e o verso 6, nós vamos aqui começar, né, a aprender um pouco mais a respeito daquilo que Deus se revela a nós através da palavra. Então, vamos lá, vamos ler aqui o que é que diz o texto de Efésios no capítulo 4 e o verso 6. Deixa eu colocar meu óculos aqui que vai facilitar para mim, para eu poder ler. Efésios capítulo 4 e o verso 6, e o texto diz assim, ó: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então a palavra de Deus, ela nos fala que há um só Deus, e esse Deus, ele é Pai de todos. Não existem vários deuses, existe um Deus apenas, um Deus apenas. E o Evangelho de João, no capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, e agora o verso 24, ele nos ajuda a entender qual é a natureza de Deus e como que nós devemos nos achegar a Ele para adorarmos. Então vamos ver aqui o que o texto diz. Em João capítulo 4 e o verso 24, o texto ele nos diz assim, ó: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele é Espírito, e ele é um ser espiritual, e nós só poderemos nos relacionar com Deus de modo espiritual, sendo espirituais. E ele também só recebe ou aceita a adoração que é feita verdadeiramente. Deus é espírito, é um ser espiritual, e ele está aí aguardando que nós o adoremos verdadeiramente. Quando nós estamos aqui nesse mundo, enquanto estamos aqui nesse mundo, nós vemos aí lutas, provas, dificuldades, vemos outros passando por lutas, provas e dificuldades. E diante das angústias e aflições desse mundo, como que nós devemos agir? O salmista, no Salmo 40, abra aí a sua Bíblia, pode ser no smartphone, pode ser uma Bíblia impressa, pode ser em um site, na internet, existem aí vários lugares nos quais você pode encontrar, ter a palavra de Deus.
Mas abra ela aí no Salmo 40, e nós vamos ler a partir do verso 3, do verso 1 até o verso 3. Vejam o que diz aqui o salmista no Salmo 40, e ele diz assim, ó: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sob uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, aqui o salmista está dizendo para mim e para você que nós devemos confiar plenamente em Deus. Devemos confiar que Deus, Ele ouve a mim e a você. Esse Deus que é graça e é misericórdia, Ele ouve o nosso clamor e Ele nos ajuda para nós nos mantermos firmes, retos. Deus, Ele se agrada em nos ouvir, quando nós o buscamos. Quando nós buscamos a presença de Deus, a ajuda de Deus no meio das lutas, das provas e das dificuldades. Se você está passando aí por um período difícil, um período de prova, um período de dificuldade, você que está me ouvindo agora, ou você que talvez esteja assistindo depois, tenha certeza, há um Deus no céu, e esse Deus no céu se importa e se interessa por você. Ele quer ouvir. Então, espere no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim. Deus, Ele se importa e se interessa comigo e com você. E esse Deus que se importa e se interessa por nós, comigo e com você, esse Deus, Ele deseja fazer parte da minha e da sua vida. Ele deseja estar num relacionamento próximo comigo e com você. Assim, no meio das lutas, das provas e das dificuldades, busque a Deus. Esse Deus, Ele se manifesta em três pessoas, ou Deus, três pessoas formam a Deus. E nós vamos então agora a Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. E nós vamos ler aqui o verso 19. Mateus, capítulo 28. E o verso 19, e o texto diz assim, ó: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deus, Ele é o Pai, Ele é formado, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eu sei que para nós, para mim e para você, esse conceito às vezes é um conceito um tanto difícil, um tanto complicado. Não que Deus se manifeste em três pessoas ou de três maneiras, mas não. Deus é composto, Deus é formado, talvez seja a palavra melhor aqui, Deus é formado por três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por exemplo, uma família é formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Então, pai, mãe e filhos formam uma família. Deus, Ele é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Três pessoas distintas,
três pessoas distintas. E vamos ver, né, como que a palavra de Deus, ela nos fala um pouco mais a respeito de Deus. Vamos ver aqui o que é que a palavra de Deus, ela nos fala um pouco mais a respeito de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, Gênesis capítulo 1, verso 1, e nós veremos então qual é o papel de Deus em relação ao universo. O texto diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus é o Criador. Deus é o Criador. E aqui o texto, ele vai nos mostrando, né? Deus, ele criou este universo, criou o nosso mundo, o nosso planeta, tudo o que existe no universo foi criado por Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos fala que o Senhor falou e tudo passou a existir. Deus falou e tudo passou a existir. Então, Deus, ele é o Criador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram ativamente na criação do universo e do nosso mundo. Deus é o nosso Criador. E Ele, o nosso Deus, Ele se revela para mim e para você. Deus, Ele se revela para nós. O Salmo 19, vamos aqui ao Salmo 19, e o verso 1, e nós encontramos assim, ó, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Depois eu incentivo você a depois você ler esse salmo todo. Mas aqui o texto, ele está nos falando que através da natureza Deus se revela a nós. E em Apocalipse, no capítulo 1, Apocalipse capítulo 1 e o verso 1, e o texto diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, nós encontramos, né, Deus se revelando, o salmista nos disse, através da natureza. Aqui o Apocalipse, João está dizendo que Deus, ele nos mandou, né, uma revelação, certo? E essa revelação, ela foi passando, né, de Jesus. Deus deu a Jesus, que deu ao anjo, e o anjo enviou a João, ou seja, a palavra de Deus, a própria Bíblia. E em João capítulo 14, João capítulo 14, e o verso 6, João capítulo 14 e o verso 6, e o texto diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim Deus se revelou a nós através de Jesus. Deus pessoalmente, ele se revelou a nós através de Jesus. Jesus, o Filho, veio ao nosso mundo como um bebê e cresceu entre nós, viveu entre nós para revelar a Deus, para revelar o Pai e o Espírito Santo. Então nós encontramos a revelação de Deus através da natureza, os céus proclamam a glória de Deus, a natureza nós olhamos e nós vemos, né, coisas impressionantes que Deus fez. Deus fez assim, quando nós olhamos, né, para a natureza, nós vemos quão
magníficas são as obras de Deus. Deus fez tudo de modo maravilhoso. Deus fez tudo de modo maravilhoso. E ele também se revela através da Bíblia, da palavra. Deus se revela através da Bíblia, da palavra. E se você que está nos assistindo não tem uma Bíblia impressa e deseja, depois fale conosco aí através do chat ou através do WhatsApp, e aí então nós vamos conversar para que você tenha condições de ter uma Bíblia, certo? E assim você aprenda mais a respeito da palavra de Deus, porque é uma das maneiras que Deus se revela a nós, a mim e a você. E Deus também se revelou, e de modo poderoso, através do Senhor Jesus. Deus, ele se importa tanto conosco que deixou o lar na glória. Jesus se importa tanto conosco que deixou a glória e veio aqui ao nosso mundo para estar mais perto de nós e revelar mais a respeito de Deus. Então vamos aprender um pouquinho mais a respeito das características de Deus. No livro de Isaías, capítulo 57, Isaías, capítulo 57, nós vamos aqui encontrar o que a palavra de Deus nos fala. Isaías 57, o verso 15, e o texto diz assim, ó: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então nós vemos aqui que Deus é eterno, Deus é eterno, que habita a eternidade, que habita a eternidade. Então Deus é eterno. No livro de Tiago, capítulo 1 e o verso 17, o texto diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é o mesmo, Deus não muda, não pode haver variação ou sombra de mudança, Deus não muda. O Salmo 86, Salmo 86, vamos lá a esse Salmo 86 e o verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então nós vemos aqui, ó, Deus compassivo, paciente, misericordioso. Deus é misericordioso. E no livro de Êxodo, no capítulo 15, Êxodo, capítulo 15, Êxodo 15, e o verso 11, e o texto diz assim, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Então Deus é santo, Deus é santo, Deus é um Deus eterno, que não muda, certo? Que é misericordioso, e esse Deus é o Deus santo. Ele, o Deus de graça, de bondade, de misericórdia, ele tem essas características. E entre todas essas, duas delas são importantíssimas, são essenciais, e é importante nós termos elas em nossa mente. Vamos aí ao texto de Jeremias, capítulo 10 e o verso 10. Vamos aproveitar aqui que nós estamos no Velho Testamento, e aí então vamos a Jeremias, capítulo 10 e o verso 10. E o texto ele diz assim, ó: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo e o Rei eterno,
Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. E agora, nós encontramos aqui, né, que Deus é o Deus da verdade, Ele é o Senhor, verdadeiramente Deus, certo? E agora nós vamos na primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 4 e o verso 8. E o texto diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então nós vemos que Deus é o Deus da verdade, Deus é o Deus do amor. Deus é amor. E esse Deus que é amor, Ele está preocupado conosco. Esse Deus que é amor, Ele está interessado em mim e em você. E Ele trabalha conosco de modo bondoso. Ele nos consola, Ele cuida de nós, certo? E Ele, esse Deus, Ele espera, né? Ele se importa conosco e Ele espera que eu e você façamos algumas coisas. Então vamos ao livro de Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. E nós vamos ao verso 29. E o texto diz assim, ó: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse Deus que se importa e se interessa conosco, Ele nos dá a liberdade, mas Ele espera que nós o obedeçamos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6 e o verso 33, Jesus ele diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus ele espera que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então Deus espera que nós procuremos em primeiro lugar os assuntos espirituais, aquilo que é espiritual. E aqui em Mateus, no capítulo 22, e o verso 37, Mateus 22, 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então Deus, Ele deseja e espera que eu e você, nós tomemos a decisão de colocá-lo em primeiro lugar, obedecê-lo, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que a palavra nos fala, que a Bíblia nos fala. Deus se revela a nós através da palavra. E Ele então deseja e espera que nós o amemos mais do que qualquer outra coisa aqui dessa terra. Deus, Ele deseja que eu e você, nós nos acheguemos a Ele para termos um contato mais próximo, mais íntimo com Ele, para o buscarmos como o nosso Deus. Ele nos considera filhos. Ele espera que nós o consideremos como Pai e atentemos para tudo aquilo que Ele nos fala. Por isso, eu e você, nós precisamos refletir a respeito da causa das desgraças e sofrimentos que o ser humano sofre. Tudo isso tem como principal motivo porque as pessoas se afastaram de Deus. O profeta Jeremias, ele fala das consequências desse erro do ser humano se afastar de Deus. Jeremias, ele diz assim, ó: porque o meu povo, através de Jeremias, Deus diz assim, ó: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas.
Esse texto é o de Jeremias 2, verso 13. A única solução para mim e para você é entregarmos completamente o controle da nossa vida para Deus. Entregarmos o nosso viver completamente para o Senhor. Deus está esperando que eu e você, nós façamos essa escolha, nós tomemos essa decisão. Assim, eu convido você a fazer a sua decisão. Você crê que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Você crê? Então levanta a mão aí onde você está e diga assim: eu creio que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê que Deus, eles são uma unidade de 3 pessoas coeternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você crê que Deus, ele é triuno, Deus, ele é a Trindade? Então levanta aí a sua mão e diga: eu creio que há um Deus que é triuno. E você deseja amar a esse Deus, aceitá-lo como Senhor da sua vida e aceitá-lo como o seu Salvador, porque ele, Jesus, veio ao nosso mundo. O Filho veio ao nosso mundo, se tornou um ser humano, deu a vida por mim e por você, para nos salvar, para que um dia estejamos com ele na eternidade. Deus, ele deu a vida por nós, por mim e por você. E você o aceita como Senhor da sua vida. E você o aceita como Salvador, como o seu Salvador. E assim, você deseja estar cada dia pronto, preparado para o encontro com o Senhor Jesus. Daqui a alguns dias nós estudaremos mais a respeito da volta de Jesus. Da promessa que ele fez e os sinais que indicam, todos são estudos que ainda nós teremos daqui mais alguns dias. Então, quero agora orar com você, para que você fale para Deus que ele é o seu Senhor, o seu Salvador. Então, feche seus olhos agora e nós vamos orar. Eu vou começar a oração e durante a oração eu vou dar um momento para você e nesse momento você fala com Deus, fale com Deus e não importa as palavras, não se preocupe com isso, mas fale com Deus, se coloque nas mãos dele e eu tenho certeza que o Senhor, ele ouvirá e o receberá a sua oração, receberá você de braços abertos. Você que está agora aprendendo mais a respeito da palavra de Deus, feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com ele, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Feche seus olhos. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus. Senhor, nesse momento em que nós falamos contigo em oração, nós damos graças a Ti, porque o Senhor é o Deus de bondade e de misericórdia. O Senhor é o Deus que se importa e se interessa conosco, seus filhos. E em nome do Senhor nos achegamos a Ti para entregar a Ti a nossa vida. Você que está ouvindo, faça agora a sua oração, converse com Deus e diga: Senhor, eu estou entregando a Ti o meu coração. Fale nas suas palavras. Eu lhe darei algum tempo para que você faça a sua oração. Fale agora com Deus. O Senhor está nos ouvindo. Senhor, o Senhor ouviu a oração de entrega de cada pessoa. Quando nós olhamos à nossa volta e nós começamos a prestar atenção nas coisas, na natureza, nós, como salmista, podemos dizer que os céus proclamam a Tua glória, que as obras da natureza mostram para nós que há um Deus criador, um Deus sustentador,
um Deus Salvador. Por isso, nossa vida entregamos a Ti, nossa vida colocamos em Tuas mãos. E por isso, Pai, nós agora entregamos a Ti o nosso viver. Entregamos a Ti o nosso coração plenamente. E queremos que o Senhor esteja cada dia habitando em nós, em nossa mente e coração, e nos ajudando a compreender a Sua vontade, nos ajudando a compreender a Sua palavra, para que assim nós, cada dia, aprendamos e o amemos mais e mais, e assim a Tua obra sendo realizada em nós nos prepare para o Teu reino e a Tua vinda, Senhor Jesus. Amém. Boa noite a você que esteve aí conosco. Na quinta-feira, às 20 horas, nós continuaremos a nossa série de estudos sobre aquilo que a Bíblia ensina. Então, toda terça e toda quinta, nós teremos aqui a live, e depois da live, então, eu envio o vídeo e você pode assistir depois. Se você está assistindo depois, se organize para que na próxima vez você possa assistir a live e que você esteja aí presente, né? Convide outras pessoas para também estarem presentes, para também assistirem e aprenderem mais a respeito da palavra de Deus. Deus abençoe, fica com Deus, boa noite. Ou se você está assistindo depois, um bom dia, não importa, fica com Deus. Deus é contigo. Passa o tempo, passam horas, gira mundo, vira história, folha em branco, Deus escreve coisas novas para o bem, permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora, dói no peito a gente chorar, mas consola sem demora. Coisa alguma vez, se não para o bem daquele que ama. Deus conhece onde, sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela, a escolha é sua e o final será feliz, feliz. Passa o tempo, passam horas, bem mais bela fica a história. Não que seja diferente, mas com o tempo a gente aprende a ver a vida de outra forma. A gente aprende a crer que Deus tem sempre o certo e nos prepara
vida bela, a escolha é sua e o final será feliz.